Então quero ler aí 1 Timóteo capítulo 1, que fala assim no versículo 5. Diz assim, ó: o alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum. Vamos ler então de novo o versículo 5, que diz assim. Repita comigo, diga: o alvo dessa orientação é o amor. Então, olha que interessante, né? Qual é o objetivo, então, ao sermos instruídos à luz do Evangelho de Deus e da Palavra de Deus? Para onde a orientação tem que nos levar, né? Alvo é finalidade, é fim, é objetivo. Então, para onde a orientação das Escrituras tem que nos levar? Para onde? Para o amor. Se com o tempo eu estiver sendo cada vez mais orientado, cada vez mais instruído, mas não perceber que estou me tornando cada vez mais próximo do amor, então eu estarei, como é dito no versículo 6, alguns, contudo, o quê? Se desviaram desses princípios. Então, se nós não entendermos qual é o objetivo ao sermos instruídos, ao sermos orientados à luz das Escrituras, nós podemos ou corremos o risco de errar o nosso alvo. Veja que interessante. Há um alvo para alcançarmos na medida em que vamos sendo orientados. E uma pessoa desviada, meus irmãos, sim, é uma pessoa que pode ser considerada uma pessoa que não tem mais frequência na comunidade, que não lê mais a Bíblia, que não ora, que não cumpre mais a palavra de Deus. Pode, de fato, essas coisas evidenciam um desvio. Mas uma pessoa desviada também pode ser uma pessoa que esteja sendo orientada, que esteja sendo alimentada, que esteja ouvindo a palavra, mas não esteja atingindo o alvo dessa orientação. Então, se eu estiver sendo instruído na palavra, mas não perceber o amor aumentando em mim, então possa ser que, apesar de estar sendo orientado, eu já esteja como? Desviado. Então imagine uma pessoa ser chamada de desviada, sendo aquela pessoa que, inclusive aqui, olha o versículo 6, essas pessoas que estavam desviadas, o versículo 7, perdão, intentando ser o quê? Mestres da lei, quando não compreendem nem o que, olha que interessante, nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Então, você imagina uma pessoa que se diz um mestre de Torá, que se diz um sábio à luz das Escrituras, e Paulo chamar essa pessoa do quê? Desviado. Já imaginou isso? Essa pessoa está desviada. Como está desviada? Ela está instruindo, ela está ensinando, ela fala com tanta convicção sobre a Torá. Como é que ela está desviada? Porque apesar de instruir a Torá, ela não entendeu o que, irmãos? O alvo, a finalidade, o objetivo da Torá. E eu quero mostrar para os irmãos que esse era o problema nos dias de Yeshua. Nós comentamos isso na vigília, mas eu gostaria de trazer mais alguns detalhes para os irmãos a respeito disso. E eu vou citar aqui para os irmãos para você ter uma noção. Lá em João 7,49, eu só vou citar.
olha o que esses mestres da Torá diziam a respeito do povo que estava seguindo Yeshua, estava seguindo Jesus, dizendo que ele era o Messias. Olha só. E quanto a esse povo comum, que nada, olha só, que nada sabe da lei. Quando eles dizem assim, esse povo comum que nada sabe da lei, é porque aos olhos deles, quem é que então sabia da lei? Eles. Esse povo aí comum, que não entende nada de Torá, então supõe-se que quem está dizendo isso, o quê? Entende muito, é mestre. Olha o que esses mestres diziam. E quanto a esse povo comum que nada sabe da Torá, são uns malditos. Veja, um mestre de Torá, olhando para o povo, chamando-os de malditos. Será que eles entenderam de fato a Torá? Esses que se dizem mestres dela? Esse contexto aqui de João 7, vamos ler, eu sei que eu não pedi para você marcar, mas vamos ler. Vai lá para João 7, se você puder abrir aí por gentileza. Se você vê que tiver com dificuldade para achar, você só ouça com atenção. Mas aqui em João 7, vamos ler aí no versículo 45. Então, os guardas da onde? Opa, então o que tinha lá no templo, gente? Tinha segurança, viu? Tinha guarda lá. Até porque, né? Era um lugar muito frequentado e realmente poderia acontecer algum tipo de problema lá que se tornaria necessário policiais, guardas. Mas olha o que esses guardas faziam. A gente pode pensar assim, bom, os guardas são os guardas do templo, então se alguém aparecer lá no templo querendo roubar, se alguém aparecer lá no templo cometendo algum crime, esses guardas irão agir. Mas olha, e sabe quem mandava nos guardas? Não era o prefeito, não era o imperador. Quem mandava nos guardas eram os líderes religiosos do templo, os saduceus, os sacerdotes. Eles é quem mandavam. E sabe qual ordem que esses religiosos deram para os guardas? Olha aí, vamos ler. Os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes inquiriram: por que não o trouxeste? Sabemos aqui que eles estavam esperando que os guardas trouxessem quem, meus irmãos? Até os saduceus. Jesus. Olha só. Já imaginou isso? Já imaginou Jesus entrar no templo e chamarem a polícia para ele? Já imaginou? Já imaginou Jesus entrar no templo e chamarem os guardas para prender ele? É o que os líderes religiosos, os mestres de Torá fizeram. Deram ordem aos guardas para que fossem prender Jesus. E aí, eles vão dizer assim, os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Então imagine os guardas lá. Cadê Jesus? Está lá no templo falando, pregando. Vamos lá pegar ele. Aí eles chegam, Jesus está ensinando, Jesus está curando, e aí eles ficam: agora, vamos. Aí quando eles vão, aí Jesus começa a dar uma instrução. Não dá. Meu Deus, cara, que negócio é esse que ele está falando? Que forte isso. Começou a se quebrantar. Não, vamos agora. Aí Jesus curou alguém. Meu Deus, o que está acontecendo? Eles voltaram impactados. Ninguém é como ele. E aí olha o que os religiosos disseram. Replicaram-lhes os fariseus: será possível que vocês também foram iludidos? Será que vocês converteram também? Porventura acreditou nele
alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto, aí vem o texto que eu citei, né? E quanto a esse povo comum, que nada sabe da Torá, são uns malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, é aquele Nicodemos, irmãos, que foi ter com Jesus lá no capítulo 3, tá? Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, ó, tá vendo? Ele cita aqui, questionou-os: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro o quê? Ouvi-lo e saber o que ele está fazendo. Irmãos, foi comentado até inclusive na vigília, né? Que nós temos que saber fazer juízo das pessoas no bom sentido, para saber com quem a gente vai andar, saber quando é a hora de corrigir alguém. Mas veja, pode julgar sem primeiro ouvir? Pode julgar sem primeiro saber o que de fato está acontecendo? Não. Então, o julgamento é permitido pela Torá? Em certas situações, em outras não. Em outras é proibido. No versículo 52, eles responderam-lhe: és igualmente tu um galileu? Procure e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para sua casa. Veja que eles respondem com aspereza também a Nicodemos. Aqui já há indícios, irmãos, que Nicodemos já cria em Yeshua, porque ele se põe na defesa de Yeshua aqui. Mas aqui nós começamos já a perceber uma certa injustiça por parte do julgamento que fizeram em Jesus. Os que estavam na posição de fazer esse julgamento não estavam fazendo da forma correta. Os evangelhos vai nos dizer que esses mestres de Torá, que esses instrutores da lei, condenaram Yeshua porque o invejavam. Então quer dizer, irmãos, que apesar de serem bem instruídos na Torá, estavam o quê? Pelo que Paulo fala lá em 1 Timóteo, como nós lemos, desviados, porque não conseguiram entender o que, irmãos? O alvo da orientação, o objetivo da instrução. Há muitos outros relatos, há muitas outras situações em que Yeshua denuncia essa falta de clareza com relação ao propósito da Torá por parte dos religiosos de sua época. Para você ter uma noção, eu vou só ler para os irmãos, só vou citar para os irmãos, mas o texto de referência está em Marcos 7. Olha que interessante, Yeshua vai dizer assim, ó: vocês sabem encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabelecer a vossa própria tradição. Porque Moisés afirmou: honra seu pai e a sua mãe. E mais, quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vocês afirmam: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com os quais eu vos poderia ajudar são oferta, então vocês os desobrigam do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Ou seja, aparentemente, para cumprir Torá, eles estavam anulando a Torá. Ou seja, eles não entenderam que o propósito da Torá, mais do que os sacrifícios, era o amor ao próximo. Mas eles estavam levando as pessoas a chegarem até mesmo ao ponto de, pensando que estavam cumprindo a lei, desonrando seus pais. Então veja que eles estavam desviando a lei de seu propósito, de sua finalidade. Veja como também Yeshua vai dizer, só vou citar para os irmãos, Mateus 23, 23, Yeshua disse: ai de vós, olha só, doutores da Torá. Jesus, ele até, de certa forma, claro que eles tinham esse título,
Mas olha como é irônico o que Jesus vai dizer. Porque ele diz assim: ah, doutor da Torá, você é doutor da lei, né? Você aí você que é doutor, você que manja muito, você que entende muito de Torá, você é um hipócrita. Porque você dá o dízimo, dá a hortelã, do endre, do cominho, mas descuida, olha que tremendo, irmãos. Repita comigo: dos preceitos mais importantes da lei. E aí ele fala quais são esses preceitos. Só o Messias podia fazer isso, né? Quem é que pode, diante de tudo que a lei diz, apontar quais são os preceitos mais importantes? Só o próprio Mashiach. Ele vai dizer: a justiça, a misericórdia e a fé. Aí alguém poderia dizer: então vamos anular os outros mandamentos e ficar só com o quê? Justiça, misericórdia e a fé. Mas Jesus, ele vai dizer: devem fazer esses sem omitir aqueles, amém? Então não vai para o outro extremo também. Veja que Yeshua, então, ele traz a revelação. Vocês estão querendo cumprir Torá, mas vocês não entenderam o alvo da orientação, o objetivo da orientação. Paulo fala: o alvo da orientação qual é? O amor. E Yeshua diz: o preceito mais importante da Torá é justiça, misericórdia. Eu quero me atentar com os irmãos nesse preceito mais importante da Torá, que Yeshua diz ser a misericórdia. Os judeus, os rabinos, hoje reconhecem isso. Eles confessam isso. Confessam que o segundo templo, que foi o templo que estava de pé nos dias de Jesus, né? Porque quando questionam os judeus, no ano 70, Roma invade Jerusalém, destrói o templo, né? Tanto que você pode já ter visto alguma foto, alguma imagem, algum vídeo do Muro das Lamentações. Alguém já viu? Né? O que é aquilo ali? É o que restou. O templo não tem mais, veio tudo abaixo, só restou uma parte do muro oriental. Por isso que até inclusive é chamado de lamentações, porque é por uma lamentação pela destruição do templo. Há um dia no calendário judaico, o dia 9 de Av, que os judeus choram, eles jejuam e choram por causa da destruição do templo. Tem até um vídeo, é bem comovente, de uma criança judia, israelita, próximo ali dos muros do templo lá em Israel, chorando aos berros. E uma pessoa ouviu e ela começou a gravar, chegou perto da criança, era no dia 9 de Av. E aí perguntou: o que aconteceu? O que você está chorando? Alguém roubou você? Alguém fez uma coisa com você? Falou assim: eu estou chorando porque o templo está destruído. Então é algo muito pesado para os judeus saber que o templo foi destruído. Então quando questionam eles: por que Deus permitiu isso? Não é o templo dele, não é a casa de Deus, por que Deus permitiu que o templo fosse destruído? Os judeus já reconhecem e assumem isso. Eles dizem: o templo foi destruído por causa de Sinat Hinam, que é ódio gratuito. O que é ódio gratuito? Eles reconhecem que a geração que estava vivendo nos dias do segundo templo odiava as pessoas sem nenhuma causa. E quem foi alvo de ódio sem causa nos dias do segundo templo, meus irmãos? Yeshua. Veja aqui o que os saduceus disseram: vão prender ele. Olha, esse povo é um maldito, são os malditos. Tentaram orquestrar um julgamento sem sequer questioná-lo. Sabe por quê? Porque quando iam questioná-lo, Jesus deixava todos eles no chinelo, né? Vamos usar a nossa linguajar aqui. Várias ocasiões, mestres de Torá foram lá: eu vou pegar ele. Eu vou fazer uma armadilha aqui, se ele for contra a Torá, eu pego ele e a gente vai acusá-lo. Um exemplo. Chegam para ele e falam assim: aí, Jesus, tem que dar o imposto ou não tem que dar? O que é? Como é que faz? E aí Jesus pega uma moeda. O que tem na moeda? Ah, está o nome de César. Pois então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí ele encurralava os mestres de Torá, irmãos, e eles ficavam sem resposta. Por isso que não puderam julgá-lo da maneira como deveria. Porque sempre que tentaram, não encontravam
culpa alguma nele. E por que o odiaram? Sinat Rinan, ódio sem causa, ódio gratuito. E está na literatura de Israel que o segundo templo foi destruído por causa do ódio gratuito. Eles reconhecem que a geração daquele tempo era uma geração que odiava sem causa. E dizem eles, os rabinos, que o terceiro templo só será reconstruído, ou seja, o Mashiach só virá com Ahavat Rinan, com amor gratuito, com amor sem causa. Ou seja, sem que haja uma causa que a pessoa te dê para amá-la. Se nós cumprirmos Ahavat Rinan, amor sem causa, então os rabinos dizem, Mashiach virá. Olha como eles já estão entendendo. Olha que tremendo isso. Já reconhecem, foi por ódio gratuito. Dizem ser mestres de Torá, mas se desviaram do propósito da Torá. Por exemplo, lá no livro de... Vamos lá em Miqueias. Vai lá para Miqueias. Miqueias 6. Vamos ler o livro de Miqueias. Eu vou lembrar os irmãos de um exemplo que foi dado, inclusive na vigília, que também retrata muito que, apesar de ter muita Torá nos dias de Yeshua, o alvo da Torá estava sendo desvirtuado. Inclusive, por isso, essa é a razão, meus irmãos, pela qual você não vai ver Jesus, por exemplo, falando muito de leis alimentares, falando muito, por exemplo, a Torá fala que o judeu tinha que usar os tzitz. Os tzitz eram as franjas que ficavam para fora das vestes do judeu. E a gente não vê Jesus falando dessas coisas. Ele não fica falando de tzitziot, ele não fica falando das leis de alimentação, ele não fica falando das leis de rituais, ele não fica falando dessas coisas, porque sobre isso os fariseus já estavam falando. Mas a única coisa que não era falada nos dias de Yeshua era o alvo da Torá. O objetivo dela, que não é apenas falar como é que você tem que vestir, como é que tem que ser a comida que você vai comer, como é que tem que ser o sacrifício que você vai fazer, que o objetivo principal da Torá era isso que estava faltando, misericórdia, amor. O alvo era esse e eles se desvirtuaram. Deus deu a Torá para que o povo, a partir dela, aprendesse de fato a amar a Deus e ao próximo, e eles estavam usando a Torá para não amar e até mesmo odiar o próximo. Veja que corrupção o homem faz com aquilo que Deus dá. Deus dá a Torá para que o povo aprenda a de fato amar a Deus e ao próximo, e o que eles fazem é desvirtuar a Torá de seu propósito para tão somente até mesmo odiar o próximo. Tanto que, como os irmãos já sabem, eu vou pedir eu vou ler Mateus 9, mas vou pedir para o Luiz, você pode ler, Luiz, para mim, por favor? Abra em Mateus 9, versículo 10. Enquanto os irmãos ficam aí em Miqueias, vamos ouvir esse relato aqui de Mateus 9. Lê aqui. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos deles: por que ceia ao vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores.
Veja, eles já entendiam bem de sacrifício, sim ou não? De sacrifício eles entendiam. Como que tinha que ser o animal, como que tinha que ser feito o abate do animal, qual animal. Eles sabiam o valor de cada animal. O sacerdote via alguém lá trazendo um animal, esse daí vale tanto, esse daí vale menos. Eles sabiam. Mas a Torá é para ficar falando disso só? Como é que é o animal, como é que não é o animal? E Yeshua disse, qual o propósito da Torá? O que Deus espera com vocês ao entenderem a lei? Misericórdia. E vocês estão justamente indo para o oposto disso. Vocês estão entendendo muito de sacrifício e não entenderam nada de misericórdia. Eu quero dizer para você, meu irmão, a geração que sabia e que entendeu muito de sacrifício está passando. E Deus está levantando uma geração que vai entender bem o que é misericórdia. Nós viemos de uma geração que sabe muito bem o que é sacrifício. Nós viemos de uma geração que dizia muito, se você quer ver Deus te abençoando, paga o preço, faz jejum, faz voto, sobe monte, faz sacrifício. Mas Deus está nos levando para ser uma geração que não só sabe o que é o sacrifício, mas sobretudo vai entender o propósito da Torá, que é ter o que, irmãos? Misericórdia. Imagina os fariseus, os saduceus vendo lá Yeshua comendo com algumas pessoas que eles conheciam. Aquela ali não faz sacrifício, porque eles sabiam de sacrifício. Aquela ali não está o nome dela não está no know-how dos membros lá do templo. O nome dela, a lista lá de quem dá o dízimo, o nome dela não está lá. O que Jesus está com essa pessoa? Eles sabiam só de sacrifício. Mas vocês estão entendendo tudo de sacrifício, vocês estão entendendo tudo de lei de alimentação, vocês estão entendendo tudo de vestimento, mas vocês não estão entendendo o propósito da orientação, que é o amor e a misericórdia. Deus vai nos levar a ser uma geração que vai entender o que é misericórdia, meus irmãos. Pode falar. É verdade. Bem observado, né? Parece estranho o Messias não andar com o sumo sacerdote. Imagina, eu sou o sumo sacerdote no templo. Pô, se o Messias vier, o primeiro que ele vai chamar é quem? Sou eu, pô. Tem alguém mais top que eu, né? Mas não, aí vai Yeshua e chama Pedro. Vai Yeshua, chama os filhos de trovão lá, que eram 2 estouradão. Então imagina, né? Era algo muito, pareceria muito estranho. Mas por quê? O Messias, ele sabe o propósito da Torá. O propósito da Torá é misericórdia. Por isso que a gente vê Jesus manifestando enquanto esteve aqui, foi o propósito da lei. Nós vemos Jesus frequentemente manifestando o quê? Expressando o quê, irmãos? Misericórdia. Ele olha para uma viúva que está indo enterrar o filho dela, ela não fala nada. A palavra de Deus diz que Jesus se encheu de compaixão. E olha só, irmãos, pelas leis de purificação, tocou no caixão, você está impuro. Ficar impuro não seria pecado. Pastor, isso quer dizer que Jesus pecou? Não, não seria pecado. Mas a pessoa não estaria permitida por algum período, seja alguns dias ou uma semana, de ir para o templo. Ela teria que passar pelo mikve, que era o lavar ritual com as águas. E aí, imagina os fariseus. A mulher está indo lá enterrar, ou os religiosos, né? Está indo lá enterrar o filho dela. E eles estão mais preocupados com o quê? Não pode tocar no caixão. Do que com a mulher chorando. Do que com a mulher desesperada. O Evangelho de Lucas diz que Yeshua se encheu de compaixão. E se ele ia ficar impuro ou não, ele tocou no caixão e o menino ficou vivo. No Shabat, Yeshua entra numa sinagoga. Olha o nível da falta de misericórdia que os mestres de Torá não estavam entendendo nada. E Yeshua entra numa sinagoga, e ele está lá fazendo o serviço na sinagoga, e ele vê uma mulher encurvada, que sem falar ele já sabia que havia 18 anos que ela estava daquele jeito. E Yeshua chama a mulher. Olha que interessante, ele chama a mulher, estende a mão para ela e diz: fica livre desse espírito de enfermidade. E ela se endireita. Você pensa que o chefe da sinagoga ficou, glória a Deus,
Sabe o que o chefe da sinagoga falou? No Shabat? Chegou, ele curou. Mas olha o contraste de Yeshua com o chefe da sinagoga. Ao invés dele ficar feliz, ele estava mais preocupado com o ritual do Shabat. Não, é Shabat. Não, Shabat sagrado. Não, Deus me livre curar alguém no sábado. Aí Yeshua vai dizer, vocês são tudo hipócrita. Porque se o animal de vocês cai no buraco, vocês tiram. Mas essa pessoa que está endemoniada, escrava de Satanás há 18 anos, ela está vindo aqui sábado a sábado e vocês não fazem nada. Quer dizer, Jesus quebrou o sábado, de certa forma, pela tradição dos religiosos, não era permitido. Só que Yeshua entendeu que mais importante que o mandamento do Shabat, qual é? Misericórdia. Pela Torá, irmão, se entrar em jogo a vida de alguém, a vida se torna mais importante e prioridade do que os mandamentos. É prioridade. Em algumas ocasiões a pessoa é até permitida transgredir um mandamento para preservar a vida dela. E os rabinos dizem isso, porque a Torá não foi dada para a morte. A Torá diz, cumpra e viverá. Se você tiver que morrer para cumprir, descumpra para continuar vivendo. Com exceção de 3 mandamentos apenas, que é idolatria, imoralidade sexual e assassinato. Com relação a outros, pode descumprir se for o caso para você continuar vivo. Como foi o caso da Inquisição, muitos judeus tiveram que descumprir muitos mandamentos da Torá para não serem mortos pela Inquisição. Teve até uma história que eu vi nesse podcast que eu falei do rabino, que um judeu foi condenado pela igreja porque ele não deixou de cumprir os mandamentos lá que o caracterizava como judeu, como por exemplo o Shabat e alguns outros. E aí o padre que foi fazer a reza para ele na hora da morte, olha como não só os judeus, mas como a igreja também depois entendeu tudo errado. Estão condenando o cara à morte e está dizendo assim, deixa eu rezar por você. E aí o padre, na hora que vai orar, ele começa, né, pergunta para o judeu, posso rezar por você? Pode. Aí o padre, Shema Israel. Ele começa a orar a oração dos judeus em hebraico. Sabe o que o judeu entendeu? É um judeu, ele é judeu. O padre era judeu, mas ele negou sua judaicidade, ele descumpriu com os mandamentos para preservar a vida dele. Eu não vou entrar no mérito se ele foi correto ou não, mas pela Torá, a vida é mais importante. Mas aí Yeshua chega, então aí ele fala, por isso que eu estou fazendo isso, por isso que eu estou cumprindo, estou curando. Porque apesar de ser Shabat, se tiver uma pessoa que eu tiver que curar no sábado, eu vou curar porque a vida é mais importante. O propósito da Torá não é o Shabat. O propósito da Torá qual é? Misericórdia. Misericórdia quero. Então, a gente corre esse risco de ficar muito preso a rituais e nos desviar. Nos desviar do que, pastor? Do propósito da orientação, que é o amor. E aí, acontece, né? Às vezes a igreja, ela traz alguns outros preceitos, algumas outras tradições, onde as pessoas ficam mais preocupadas com aquelas tradições do que com o amor à pessoa. Então está mais preocupada com o cabelo, com a roupa, do que com a pessoa em si. Um exemplo. Vamos ler aqui então, Miqueias 6, no versículo 6. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor? E como me curvarei perante Elohim, Deus exaltado? Veja, aí ele vai supor aqui, deveria eu oferecer o quê? Holocaustos, sacrifícios queimados, de bezerros de um ano? O Senhor se agradaria com o quê, gente? Milhares de carneiro, ou com o que mais? 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito? Olha aí, meu filho mais velho? Fruto do meu corpo, como o quê? Sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Percebe que o profeta está tentando descobrir aqui o que vai agradar a Deus. O que Deus quer? O que Deus quer? Será que se eu fizer
der 1000 carneiros, Deus vai querer? Será que é assim que eu tenho que chegar diante dele? O que Deus quer? E aí as pessoas vão à igreja com esse questionamento. O que Deus quer, pastor? Aí tem igreja que vai falar, Deus quer teu carro. Pega teu carro e dá. Deus quer tua casa. Pega tua casa e dá. Deus quer teu salário. Seria hoje o que essa pessoa está falando aqui de carneiro, 10 mil litros de azeite. É isso que ele está considerando. E uma pessoa que faz isso, ela pode supor que fazendo isso estaria o que, gente? Deus vai se agradar de mim, com certeza. Poxa, imagina, dei meu filho. Imagina, dei meu salário. Não, agora as coisas vão dar. Deus agora vai se agradar de mim, né? E aí Deus vai responder, ó ser humano, Ele já te revelou o que é bom e o que o Senhor exige de você. Se não apenas que o que, irmãos? Pratique a justiça, ame a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do seu Deus. Diga glória a Deus. Veja, há alguns trechos das Escrituras onde a lei é resumida. E nós temos aqui em Miqueias um desses trechos, onde a lei é resumida em algumas coisas apenas. E aí, quando o profeta traz essa revelação, porque ele está trazendo para quem está preocupado em saber o que Deus quer. Então está todo mundo lá preocupado. Meu Deus, o que Deus quer? O que Deus quer? O que eu tenho que fazer para Deus? Aí o profeta chega, eu tenho a resposta. Ele já te revelou o que ele quer. Aí ele diz, justiça. Isso era... já havia sido dito, não há novidade nisso. Ele diz, lealdade, humildade, mas há uma coisa que se destaca dessas daqui, que é a que é nova, aparentemente, até o momento, que até então não aparece na Bíblia. Que não é a justiça, porque ela já havia sido dito que Deus quer justiça, lealdade também, humildade também. Mas o que se destaca aqui é que Deus diz assim, Ele exige de ti tão somente que pratique a justiça e o quê? O que vem aí depois? Ame a misericórdia. Ter misericórdia também não era novo. O que é novo aqui? Amar a misericórdia. Irmãos, eu posso buscar ser misericordioso, porque, fazer o quê, né? Tem que cumprir Torá. Deus foi misericordioso comigo, e eu estou cumprindo Torá quando eu sou misericordioso com alguém, quando eu ajo com paciência com alguém, quando eu perdoo alguém. Mas aí eu ajo com paciência, segurando a minha raiva, segurando o meu ódio. Eu não quero ser misericordioso, mas afinal de contas fazer o quê? Senão eu vou para o inferno, né? Aí a pessoa faz porque tem medo de ir para o inferno. A pessoa não estará cumprindo o objetivo da Torá se ela agir assim. Porque não é só ser misericordioso. É o que, gente? Amar a misericórdia. É você praticar a misericórdia, porque simplesmente a misericórdia deve ser praticada e você tem que amar isso, ter prazer nisso. Um exemplo, digamos que você, por exemplo, isso acontece em Israel, até um exemplo que um rabino deu, que nas casas judaicas tem uma caixinha que é chamada a caixinha da Tzedakah, que sempre que o judeu vai fazer as suas orações, antes de as suas orações ele põe uma moeda lá. E aí, algumas organizações têm o costume de passar na casa dos judeus pedindo a tzedakah. Aí eles pegam essas moedas e dão para as instituições de caridade, enfim. E aí está ele lá na casa dele. Aí é comum, assim, no dia anterior ao Shabat, passar uma ONG lá, bater na porta. Eu sou da ONG tal, você tem tzedakah aí? Tem. Aí ele pega um pouquinho de moeda lá e dá. Aí depois passa uma outra, e assim é comum lá. E aí ele sai de casa, falou assim, eu saí de casa, e nesse período que eu saí, né, quando eu estou voltando, tem alguém
saindo da porta da minha casa, que bateu lá para também pedir de tzedaká, mas eu não estava. Nessa hora, ele falou, eu podia ter duas reações. Ou eu poderia dizer assim, ufa, me livrei de mais um pedinte, me livrei de mais uma vez aí ter que praticar tzedaká. Vou até ficar escondido aqui e esperar ele ir embora. Ou ele poderia reagir assim, ai, perdi a chance de praticar tzedaká de novo. E ir atrás da pessoa e falar assim, oh, não, eu estou aqui, vem cá. Quer dizer, em uma situação ele faria porque é obrigado, e outra ele faria porque tem amor por fazer e ser misericordioso. Esse é o propósito, é o alvo, é o objetivo da Torá, é amar a misericórdia. E quanto mais praticarmos a misericórdia, meus irmãos, mais prazerosa você vai perceber que ela se torna. Porque quem se sente bem ao praticar o bem é quem pratica, não é verdade? Você já experimentou isso? Você já experimentou o que é praticar tzedaká e sentir um gozo na sua alma ao fazê-la? Tzedaká é caridade, é ajuda, é auxílio, ou até mesmo ser misericordioso com alguém que feriu você. Você percebe que a sua alma vai começando a ter prazer por isso, tendo amor a isso. E o Eterno diz, o objetivo da Torá é que vocês aprendam a amar a misericórdia. Porque misericórdia quero, o Eterno diz. Vamos ler Romanos 13 agora. Romanos 13. Romanos 13. Vamos ler aí a partir do versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o que, gente? O amor fraterno, com o que deveis amar uns aos outros. Antes de eu continuar o versículo, o amor aqui ao próximo aparece como sendo uma dívida que eu tenho com ele. E parece estranho isso, porque você só fica em dívida com alguém se esse alguém primeiro fez alguma coisa por você, não é verdade? Então, por exemplo, se alguém te empresta um dinheiro, você fica devendo esse dinheiro porque primeiro essa pessoa te deu. Então, se eu estou devendo amor, supõe-se que eu já o quê? Recebi amor. Tá pegando ou não? Só você deve porque você já recebeu. Mas ele está dizendo que eu devo amor ao meu irmão. Então, imagina-se que eu recebi amor de quem então? Do meu irmão, já que eu devo amor a ele, é porque eu recebi dele. E eu pergunto, isso é verdade? Não. Mas como assim então? Como é que eu estou em dívida em amor com o meu irmão, se eu não recebi dele esse amor? Porque o amor com o qual nós amamos o próximo, irmãos, não é o amor que ele manifestou para conosco, é o amor que Deus manifestou para conosco. Você deve amar o próximo, porque você, meu irmão, minha irmã, já é amado por Deus. Você não precisa receber o amor primeiro, para que então, quem sabe, você passar a praticar o mandamento de amar o próximo. Se você crê na obra de Yeshua no madeiro, meu irmão, você já tem o amor de Deus. Por isso João diz, nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Uma alma que foi invadida pelo amor de Deus está transbordante desse amor, porque ela já o tem. E quando alguém questionar, mas por que você fez isso por mim? Mas por que você foi misericordioso assim comigo? O que eu te fiz? Eu não mereço. E aí a sua resposta seria, não é pelo que você me fez, é pelo que Cristo já fez por mim. Eu já sou amado, por isso eu posso amar. Pastor, como que eu vou dar amor aos meus filhos,
se eu não recebi amor de meu pai, eu não consigo ser um pai misericordioso, porque o meu pai não foi misericordioso para comigo. Você consegue expressar amor aos seus filhos, porque o Deus Altíssimo, o Pai Celestial, derramou o amor dele em seu coração. Você consegue manifestar amor ao próximo, porque o eterno Deus Todo-Poderoso é quem faz derramar o seu amor pelo Espírito de Deus em nossos corações. Nós temos que, irmãos, o ódio das pessoas tem que parar em nós. A falta de misericórdia das pessoas tem que parar em nós. Porque se eu deixo de ser misericordioso, porque alguém não foi misericordioso comigo, eu estou dando continuidade a um ciclo de maldade que não tem fim nunca. A pessoa não foi misericordiosa comigo, aí eu falo, quer ver? Então não vou ser também com ela. Eu estou dando continuidade a isso. Irmãos, o ódio e a falta de misericórdia tem que acabar em nós, porque diferente do mundo aí fora que não reconheceu Yeshua, que se sente vítima de tanto ódio, de tanta falta de amor, nós fomos alvos do amor de Deus e por isso podemos manifestar esse amor. Diga a glória a Deus, meus irmãos. Paulo vai dizer, vamos ler de novo então no versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo, tem o que, irmão? Cumprido a Torá. Veja como é, por que é disso que os apóstolos vão enfatizar tanto? Porque disse, sacrifício de todo mundo já sabia, veste todo mundo já sabia, leis alimentares todo mundo já sabia, mas não tinha amor, não tinha misericórdia. Então Paulo vai dizer, se está amando o próximo, está cumprindo Torá. Porquanto os mandamentos, não adulterarás, não matarás, né? E aí eu vou perguntando para você, se você ama a sua esposa, você vai adulterar contra ela, né? Que é traí-la? Se você ama um ser humano, você vai matar ele? Se você ama uma pessoa, você vai furtar o que é dela? Se você ama uma pessoa, você vai cobiçar o que é dela? Por isso que ele fala, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem nesse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da Torá. Por isso Paulo fala, né? Todos se resumem. Quer dizer, todos têm que em algum nível, qualquer que seja o mandamento, em algum nível ele está relacionado a um amor ao meu próximo. E isso é o cumprimento da Torá. Mas eu quero terminar citando novamente, só citando, nós já lemos o versículo que nós começamos lá em Timóteo, onde Paulo diz, o alvo dessa orientação é o amor. Mas ele continua dizendo assim, que procede, repita comigo, procede. Então veja, o que procede aqui? O amor. Olha da onde o amor procede. De um coração puro. O amor, irmãos, o nosso coração só se tornará uma fonte de amor ao próximo se o nosso coração for o quê? Puro. Por isso que quando Davi manda matar Urias, ele reconhece, eu não amei Urias, porque o meu coração não é puro. E aí no Salmo 51, que é o salmo onde ele trata do seu arrependimento por ter mandado matar Urias, ele pede ao Eterno, Senhor, cria em mim um coração puro. Ele diz assim, ele reconheceu, eu não amei Urias, porque o meu coração não é o que, gente? Não é puro. O meu coração não é puro. Eu vou citar, só vou citar para os irmãos esse salmo. Isso aparece no Salmo 51, que é o salmo do arrependimento de Davi. Ele diz, Salmo 51, 10, ó Deus meu, vamos fazer essa oração juntos? Diga, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi entendeu, eu não amei porque o meu coração não é puro. O amor, ele é de tamanha pureza que ele não consegue se manifestar e se expressar
num coração impuro. E Davi, ele não... Interessante aqui é que Davi não pede, purifica o meu coração. Davi pede, cria um coração que já é puro. E a palavra que aparece aqui, meus irmãos, nesse versículo 10 de Salmo 51, para criar, é a palavra bará, a palavra que aparece lá em Gênesis. Gênesis começa assim, no princípio, criou Deus. No hebraico está assim, Bereshit bara Elohim, criou Deus. Quando fala de uma criação feita por Deus, a Torá usa a palavra bará. Mas existem duas palavras no hebraico para criar. Existe a palavra bará e existe a palavra yatzar. Quando é algo feito pelo homem, a Torá usa a palavra yatzar. Quando se refere a algo criado por Deus, como a criação em Gênesis, aparece a palavra bará. E Davi, quando ele vai fazer esse pedido a Deus, ele não usa a palavra yatzar, que é a palavra usada para aquilo que o homem cria. Ele usa a palavra bará, que é o termo usado para aquilo que só Deus pode criar. Portanto, ele reconhece que está fora do alcance humano criar um coração puro, a não ser que Deus intervenha, meu irmão. O seu coração, o meu coração não vai conseguir se tornar uma fonte de onde vai proceder o amor. Mas se Deus intervir em nós, Ele pode criar, Ele pode gerar em nós. E somente Ele, um coração puro, Ele pode fazer isso. Se eu for tentar fazer isso por mim mesmo, é impossível. Dê ordens ao seu coração para não sentir ódio e você vai ver se consegue. Dê ordens ao seu coração para não sentir o ressentimento e você vai ver se consegue. Você vai dizer, eu sei intelectualmente que eu não tenho que estar sentindo isso, mas eu não consigo mudar o que meu coração está sentindo. Por isso Davi diz, bará, cria, Senhor, cria, o Senhor pode criar um coração que é puro. E se Deus criar um coração puro em nós, então de nós procederá o amor. Diga glória a Deus, meus irmãos. O amor procede de um coração puro. E aí quando for a ocasião em que você manifestar o amor, é porque tornou-se quem você é, um coração puro. Foi dito inclusive que ser misericordioso significa dizer que vamos tolerar tudo que há de errado. Mas até quando você for intolerante com o erro de alguém, na sua intolerância vai se manifestar amor. O apóstolo Paulo diz, olha que interessante, eu vou só citar para os irmãos, eu nem anotei esse texto, me lembrei dele aqui, então vou só citar. Paulo fala em Colossenses, que nós devemos saber, que sejam agradáveis as vossas palavras em todo tempo, temperadas, aí ele usa essa expressão, que as vossas palavras sejam temperadas com o sal. E de onde Paulo tira a relação do sal como um tempero para as nossas palavras? Paulo era rabino, irmão, instruído aos pés de Gamaliel, sabia muito de Torá. E aonde aparece temperar algo com sal, é na Torá. Lá em Levítico é dito que quando alguém fosse dar ou fazer um sacrifício de animal, a pessoa iria imolar o animal, matar o animal, e aquela carne que seria oferecida como sacrifício, em Levítico é dito que ela deveria ser temperada com sal. E qual o conceito aqui para o Eterno pedir aos judeus que temperassem a carne do sacrifício com sal? Ah, pastor, porque é um churrasco, eles iam comer. Não, até o holocausto, que seria todo queimado, que ninguém ia comer, Deus mandava temperar o sacrifício com sal em Levítico.
Provavelmente é daqui que Paulo tira que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. E sabe por quê, irmãos? Porque imagina aquele monte de animal sendo morto para o sacrifício. O sentido mais comum, e isso até inclusive está no tratado do Talmud, que o sal era colocado na carne dos animais para que a carne não se decomposse tão rapidamente. Então o sal que tempera a carne do sacrifício tem um sentido de preservação, preservar aquela carne, para ela não apodrecer. Sabe o que é isso, irmão? Paulo está dizendo o seguinte: você pode matar uma pessoa se você não colocar sal nas suas palavras. Você pode acelerar o processo de morte de uma pessoa dependendo da maneira como você vai falar. Ou você mata ela de uma vez, ou se você temperar com sal, você vai preservar a pessoa e não destruí-la. Então, até quando formos corrigir, até quando formos, como foi dito, julgar, tem que ser feito com temperos, temperando as nossas palavras com sal. Ou seja, até quando você for corrigir, se o seu coração é puro, você vai corrigir com amor. Você não vai corrigir para matar a pessoa, como era feito pelos religiosos da época de Yeshua e como é feito muitas vezes tentando corrigir, né? Não, a pessoa está errada, pastor, tem que falar mesmo. Não, tem que falar, mas veja como fala, tempere com sal as suas palavras, porque se o seu coração for puro, até na sua exortação o amor de Deus vai se manifestar e a pessoa se sentirá amada ao ser corrigida. É difícil fazer alguém sentir-se amado ao ser corrigido, mas se o seu coração for puro e as suas palavras forem temperadas com sal, até na sua correção o amor de Deus vai estar se manifestando. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.